Não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João. No capítulo 8. João. Todos encontraram? Amém? O versículo 32 nos diz assim a palavra do Senhor. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós vamos repetir mais uma vez. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença, como boca do Senhor, como canal de bênção na vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu sei que o Senhor escolheu cada um deles a dedo para estar aqui nessa noite, Senhor. E eu creio que o Senhor tem um particular para cada um deles. Pai, que o Senhor venha falar no coração dos teus filhos. Que o Senhor venha, Deus, através dessa palavra, trazer cura, trazer renovo, trazer bálsamo sobre a vida de cada um deles. Que não venha sair palavras vindas da minha boca, mas que venham sair palavras vindas diretamente do teu trono, Senhor, para o coração dos meus irmãos. Ah, Espírito Santo, o Senhor é o nosso convidado de honra nessa noite. Nós te pedimos, fica aqui conosco, Senhor, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre cura interior. E eu quero começar fazendo uma pergunta. E eu quero que você reflita. Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Você vai poder fechar os seus olhos e pensar sobre essa pergunta. E responda para si mesmo. Não precisa de responder para ninguém. Nós não precisamos saber. Porque o mais importante aqui agora é que você saiba. Então a pergunta é: quem você é? Quero que você pense. E agora eu vou te dar um tempinho para você pensar. Reflita. Coloca um fundo para a gente, por favor. Quem você é? Olhe para dentro de você. Olhe para o seu interior. Como você se enxerga? Olhe para dentro da sua alma. Olhe para dentro do seu coração, da sua mente, das suas emoções. Amém? Deu para pensar um pouquinho? Você pode continuar pensando no decorrer da mensagem. Em Provérbios 23, o Josimar falou de Provérbios, né? Também sou apaixonada no livro de Provérbios. Provérbios 23, no capítulo 7, a parte A do versículo, nos fala assim: porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Por isso que eu te falei para você pensar um pouquinho, porque agora o que interessava não era o que as pessoas pensam que você é. Não é a Carol que canta, não é a Carol que prega, é quem a Carol acha que ela é. Então, por isso eu pedi para você olhar para você agora e tentar descrever para si mesmo quem você é. Porque a própria palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Provérbios que assim como nós pensamos na nossa alma, no nosso secreto, porque aquilo que está na nossa alma é aquilo que somente nós e Deus sabemos. Eu não posso enxergar a sua alma. Por mais que nós possamos ter um diálogo, por mais que você possa me contar coisas ao seu respeito, eu não consigo saber tudo que está lá dentro, tudo que está lá guardado. Então só você pode saber e pode dizer quem você realmente é. E não são palavras vindas apenas da minha boca, porque a própria palavra do Senhor ela nos garante isso. Que assim como o homem pensa que ele é dentro da sua alma, assim ele é. Eu posso te dizer, você é precioso, você é preciosa, você é linda, você tem um valor.
Mas se você, dentro de você, não souber a sua verdadeira identidade, não saber quem você realmente é, as minhas palavras não serão o suficiente. Então, continue pensando no decorrer dessa mensagem, o que você é. Porque aquilo que nós pensamos ao nosso respeito, aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, sobre o nosso ser, tem um poder. Existe um poder sobre o seu pensamento. E esse poder, ele pode atingir circunstâncias. E que tipo de circunstâncias? São as circunstâncias do nosso dia a dia. Você já parou para pensar que às vezes, e quem é pai vai se identificar muito com isso? Quando um filho vira para um pai, ele diz, eu não consigo. Né? E por muitas vezes, até na questão de escola, eu não consigo entender essa matéria. A minha mãe sempre dizia, sim, você consegue, você é capaz. Né? Então, eu acreditava que eu era capaz, e que eu podia fazer aquilo. Só que uma pessoa que não é bem resolvida nesse sentido, ela nunca vai poder dizer para um filho que ele é capaz. Um pai que não gosta de estudar, que não gosta de ler, não vai poder incentivar um filho a ler, a estudar. Ele não tem autoridade nenhuma para poder motivar o filho a fazer aquilo. Então, são circunstâncias. Então, o que eu quero que você entenda é que aquilo que você é vai gerar certas circunstâncias no seu dia a dia, na sua vida com o próximo, dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde quer que você esteja. E se nós temos pensamentos ruins ao nosso respeito, se nós temos pensamentos a qual não nos leva a ter uma vida que possa frutificar, que possa gerar bons frutos, é porque a nossa alma, o nosso interior, ele não é curado, ele não está curado. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Então, se você não acredita no seu potencial, se você não acredita, né, naquilo que você pode ser, naquilo que Deus determinou para que você seja, existe uma ferida dentro de você. E é aí que nós vamos entrar agora. Você sabe por quê? Porque uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, ela sangra. Quando você corta o dedo ou qualquer parte do seu corpo que seja, por mais pequeno que seja aquele machucado, e geralmente os machucadinhos mais pequeninos são aqueles que mais doem. E sangram também. E se você não for uma pessoa curada, se você não for uma pessoa sarada, uma pessoa bem resolvida, o que vai acontecer? Você pode subir aqui, você pode levar a palavra lá fora, você pode falar de Deus no seu trabalho, mas você vai ser apenas uma pessoa ferida, sangrando, que sangra em cima de uma outra pessoa. Então, para que nós possamos até mesmo cumprir o ID do Senhor, fazer discípulos, pregar o Evangelho, nós precisamos estar resolvidos, precisamos estar curados, libertos. A sua ferida não pode estar aberta, ela tem que estar cicatrizada. Você não pode sangrar em cima de outra pessoa. Não tem como você ser bênção na vida de uma pessoa se você não serve para ser bênção para a sua própria vida, para o seu próprio eu. Da mesma forma que o seu primeiro ministério começa dentro da sua casa, uma vida de intimidade com Deus, ela também começa quando a gente se resolve, quando a gente se cura, quando a gente se trata. E sabe que às vezes o homem, ele é tão ignorante
que ele não para olhar para si mesmo. Ele prefere olhar o defeito dos outros. Ele prefere julgar aquilo que ele vê com os próprios olhos. Mas ele não faz uma autoanálise da sua própria vida. Quantos de nós temos feridas que não estão cicatrizadas? Quantos de nós estamos sangrando por dentro, mas por termos cargos na igreja, por termos um nome eclesiástico, nós esquecemos de analisar a nossa própria vida? E o que você precisa para poder se curar? Primeiramente, você precisa crer. E uma pessoa que crê que pode ser curado, ela pode ser curada. Se você não crê, você não pode ser curado. Você precisa crer para você ser curado. Da mesma forma que quem crê nele será salvo. Ainda que morto viverá. Nós temos tantos exemplos de fé. Crer é ter fé. E talvez você diga, mas a minha fé ela anda tão pequenininha. Mas se a sua fé nessa noite, ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, já é o suficiente. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Então creia no seu potencial, creia na sua cura, creia que você precisa. Vamos deixar de ser ignorantes, de querer ser super-heróis e não resolver as feridas que às vezes vêm lá do nosso passado e que nos impede de viver algo novo com Deus, que nos impede de ter uma vida de intimidade, de mergulhar em águas mais fundas, em águas mais profundas. E sabe, nós não precisamos apenas de crer, nós também precisamos reconhecer que nós precisamos ser curados. Talvez muitos de vocês, quando eu disse quem você é, você foi buscar lá no seu passado, você olhou para a sua infância. Talvez o seu inconsciente começou a trabalhar. E se ele ainda não começou, ainda dá tempo de você ir lá e começar a buscar. Que às vezes nós não entendemos, mas certas feridas que vêm lá do nosso passado nos impede de ter uma vida em abundância. O nosso próprio Deus nos prometeu uma vida em abundância. Então, querido, minha querida, você não precisa apenas ter fé, você precisa reconhecer. E vocês sabem qual é o pior doente? É aquele que acha que não está doente. O pior doente é aquele que acha que não está doente.
Nós precisamos enfrentar a verdade, a nossa realidade. E reconhecer que temos feridas e que se elas não forem tratadas, nós vamos ferir outras pessoas. Talvez certos tipos de comportamentos que você tem, mediante as pessoas próximas de você, mediante os seus filhos, é porque simplesmente você foi tratado daquela forma lá no seu passado. E se você não reconhecer isso, se você não procurar ser curado disso, o que vai acontecer? Você vai dar seguimento, né? Aquele método de vida, aquela liturgia vai ser contínua de geração em geração. E é por isso que nós precisamos localizar a raiz do nosso problema. A gente usa muito, né, que nós temos que cortar o mal pela raiz. É como uma árvore. Se você não quer que ela cresça, você não tem só que podá-la ou cortar o tronco da árvore. Você precisa arrancar aquela raiz, por mais difícil que seja. E às vezes até arrancando a raiz ainda fica lá um restinho, né? E faz ela crescer novamente. Então, para você identificar o seu problema, você precisa cavar mais fundo, ir mais fundo no seu interior. Eu quero trazer para vocês aqui um vídeo. E eu quero chamar a sua atenção. Que você tente entender o que a gente vai colocar aqui agora. E que você continue buscando dentro de você, na sua mente. Aonde eu preciso de cura? Qual é a raiz do meu problema? E você que já conseguiu localizar, comece a ministrar dentro de você a cura. Estou ouvindo aqui, hein? Tá pronto o vídeo aí pra gente? Preste atenção. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria?
Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome.
sei se vocês conseguiram entender esse vídeo, mas é um ciclo, né? Que se repete de geração em geração. E talvez você também vive uma vida que está se repetindo dos seus antepassados. E o intuito nessa noite é que você consiga buscar a raiz desse problema. Que você consiga se curar dos seus traumas, das barreiras que existem na sua vida, pelo que você passou, pelo que você sofreu lá atrás. E a palavra do Senhor, em Salmo 147, no versículo 3, ela nos diz que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ei, querido, querida, você está no lugar certo nessa noite. Você está no lugar da cura. Você está no lugar da restauração. Você está no lugar onde pode haver quebras de maldições nessa noite sobre a sua vida. Para que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, não venham viver aquilo que você viveu e que talvez hoje você ainda carregue uma ferida tão grande. E que te impede de viver a abundância do Senhor na sua vida. Sabe, às vezes é tão fácil nós olharmos para alguém e julgarmos aquela pessoa. Poderíamos olhar para a vida das Marias e dizer, é analfabeta porque quer, porque não quis estudar. Mas não. Você não sabe o que a pessoa que está do seu lado viveu. Você não consegue entrar no fundo, no oculto, na alma da pessoa que vive perto de você, que você encontra na rua, no trabalho, na igreja. Então é muito fácil nós julgarmos alguém pela aparência. E sabe por que às vezes nós julgamos? É porque nós nunca paramos para olhar para dentro de nós mesmos e encontrarmos dentro de nós aquela ferida. Porque mexer em um machucado dói, gente. E dói muito. E se ele tivesse com uma casquinha lá, assim, ó, tampado, né? Sem estar cicatrizado, se você for lá e cutucar aquela casquinha, vai sangrar e vai doer novamente. Porque não foi cicatrizado. O fato de você ser curado não vai fazer com que o seu passado seja esquecido. Deus, ele vai escrever, sim, uma nova história para você. O que você viveu não vai ficar esquecido. Porém, você pode fazer da sua história, do seu passado, o seu maior ministério. Você sabe por quê? Um presidiário, um ex-presidiário,
ele pode ter a legalidade de entrar dentro de um presídio e pregar para pessoas que estão vivendo o que ele viveu. Eu não passei por isso. Então, eu não tenho legalidade nenhuma de chegar lá dentro. Eu posso até ir, mas eu não vou entender. E às vezes nós queremos julgar. Só que em vez de estarmos julgando, poderíamos estar alcançando essas pessoas, e essas cadeiras hoje poderiam estar repletas de pessoas. Você precisa ser curado. O ano de 2022 ainda não acabou. E eu creio que 2023 será o ano da abundância de Deus sobre a sua vida, sobre essa igreja. E para que essa igreja cresça, para que você cresça na sua casa, para que você cresça no seu trabalho, para que a sua família cresça, para que tudo vá bem na sua vida, você precisa cicatrizar algumas feridas que ainda estão cobertas por uma casquinha. Você precisa pôr para fora esse sentimento de angústia que talvez você não entende. Essas emoções que às vezes geram em você um certo medo, um certo pânico, uma certa compulsão, que às vezes nós não entendemos. Queremos julgar o gordo porque é gordo, mas nós não sabemos se ele está sofrendo uma compulsão alimentar, porque ele está vivendo algo que nós não sabemos, ou porque ele viveu algo que dói, machuca, e ele encontra o refúgio na comida. Queremos julgar o magro porque é magro, mas nós não sabemos se aquela pessoa que é magra talvez tenha sido gorda lá no passado, sofreu um bullying na escola, não foi curada e agora evita de comer para ficar magro. Então é muito fácil você julgar sem conhecer a ferida do outro. Só que a nossa mente, ela só vai mudar quando nós mesmos formos curados. E às vezes não é só cura. Eu estou falando para cristãos nessa noite. E nós sabemos que existe algo mais profundo, chamado maldição. E às vezes nós achamos que somente o pai ou a mãe é que pode orar pelo filho para quebrar a maldição na vida daquele filho. Talvez você carregue algo há tanto tempo que você fala, meu pai e minha mãe não orou por mim, então essa maldição não vai ser nunca quebrada. Engano seu. Você tem poder e autoridade no nome dele para orar e quebrar as maldições sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre a sua família. Você tem legalidade no mundo espiritual para mudar o quadro da sua vida. E a partir do momento que essas feridas da nossa alma, que essas maldições que foram geradas em nós, forem se resolvendo, nós vamos experimentar da abundância de Deus. Tudo vai fluir mais leve. Vai ser mais fácil você falar para alguém de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai olhar aquela pessoa não com seus olhos naturais,
Mas você vai reconhecer aquela pessoa como alguém que precisa ser curada, que precisa ser tratada assim como você foi também. E às vezes nós achamos que nós não conseguimos ser curados. Mas você consegue sim. E é você que tem o poder de dominar a sua mente. Nenhuma palavra de maldição que vem sobre a sua mente, que foi lançada sobre você. Que às vezes nós colocamos algo na nossa mente, que nós ouvimos lá no nosso passado, ou que talvez você ouviu até hoje mesmo. E você pega aquilo para você, aquilo fica na sua mente, te martelando todos os dias. E você acha que não pode acontecer. Eu não posso pregar, porque na escola todo mundo dizia que eu não sabia falar em público. Aí você vai levando, estou dando um exemplo, existem vários outros, né? Aí você coloca aquilo na sua mente e talvez você esteja aí agora bloqueado, travado. Porém, lá em Romanos 12, a palavra do Senhor, ela nos ensina a renovar a nossa mente. Você pode renovar a sua mente. Agora, hoje. Você pode liberar perdão. Você pode quebrar ciclos. Você pode quebrar maldições. E hoje também, você pode colocar para fora todo sangue, todo grito da sua alma que esteja tampado como a casquinha daquele machucado, para que você possa ser curado. Ontem eu disse aqui para as mulheres que aquilo que não vira palavra, vira doença. E às vezes a sua cura, ela só vai vir quando você pôr para fora. Ela pode começar aqui hoje, agora. Mas ela pode ser completa quando você chegar na sua casa, tiver que ligar para alguém, pedir perdão, pôr para fora. Eu não sei o que precisa ser curado em você nessa noite. Eu não sei qual é a raiz do seu problema. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante que só Ele cura os de corações quebrantados. Ele não só cura, como Ele cuida das suas feridas. Você pode se quebrantar nessa noite. Deixa o Senhor curar as suas feridas. Deixa Ele curar o seu interior. Encerre esse ano de uma forma diferente. Para que em 2023 você possa realmente cumprir o ID do Senhor. Não tem como, queridos, fazer discípulos sangrando, doente. Não tem como. Sabe por quê? Porque nós vamos atrair aquilo que nós somos. Então, se você for uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, é isso que você vai atrair.
Conseguiu localizar o seu problema? Conseguiu localizar a raiz do seu problema? Aquilo que está te impedindo de viver o extraordinário de Deus na sua vida? Talvez você ainda não conseguiu. Mas se você está entendendo essa palavra, essa cura pode vir no decorrer da semana. E se você precisar colocar para fora, precisar ser ouvido por alguém, aqui existem homens e mulheres de Deus que estão prontos para te ouvir. Não sofra sozinho, não sofra calado. Se você precisar de ajuda, procure ajuda. Mas eu creio no novo de Deus, eu creio no novo tempo de Deus sobre essa igreja. E nós seremos pessoas curadas para alcançar outras pessoas e vivermos a graça abundante de Deus sobre nós. Se coloque sobre os seus pés. Talvez essa não é a palavra que você queria ouvir nessa noite. Talvez você veio à igreja com o intuito de receber uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Mas para você viver coisas boas e agradáveis, você precisa ser uma pessoa curada. E se você conseguiu localizar algo em você que precisa ser curado, você tem liberdade, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos ministrar cura sobre a sua vida. Lembre-se que Ele está pronto para curar e cuidar das feridas daqueles que estão quebrantados. Então você pode se quebrantar diante do Senhor agora. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que a vergonha te paralise. Seja ousado, tenha ousadia. Diga: Deus, eu reconheço que eu preciso de cura. Eu reconheço que existem coisas dentro de mim que precisam ser curadas. Para que a minha vida vá para frente. Para que as coisas fluam. Ramanaya xererabalabá xaramanás. Xererabalabá xarabalabá xaramanás. Oh, rerabalabá xerabalabá xerabalás. Xererabá xeramanás. Você pode interceder. Xererabalabá xerabalabá xeramanás. Vem com cura, Senhor, vem com cura. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai. Obrigada porque o Senhor deixa as 99 para o encontro daquela uma ovelha perdida. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que transforma, um Deus que restaura. E nós cremos no mover do Senhor nessa noite, nós cremos na cura do Senhor essa noite. Nós cremos no teu toque, no manifestar do Senhor.
Deus, e se porventura houver algum dos meus irmãos que não saíram, ó Deus, do seu lugar por vergonha, por falta de coragem, por falta de ousadia, mas que precisam ser curados nessa noite, eu te peço que o Senhor vá de encontro agora, com esses corações conflitos, amargurados, com cada passado. Oh, Lerabalabai, Xarabalabai, Xaramanás. Nós ministramos cura, cura, cura nessa noite, cura. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito